Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no nosso texto da nossa campanha aqui. Os irmãos já conhecem, Efésios capítulo 5, e eu quero ler 3 versículos com os irmãos, que são os versículos que vai nos dar o norte nessa noite daquilo que nós vamos falar com os irmãos. Porque nós sabemos que texto sem contexto é pretexto para virar heresia. E graças a Deus aqui nós somos bem alimentados. Eu quero ler com os irmãos o versículo 15, o 16, que é o nosso tema, e o 17. Que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu queria só compartilhar com os irmãos uma curiosidade. Talvez alguns irmãos não saibam, porque trabalham, estudam, e talvez não saibam, não pode estar. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse culto de libertação das terça-feira, o culto de doutrina, os irmãos, a igreja, aqueles que ministram desde o louvor, a palavra do Senhor, como aqueles que dirigem, que oram, eles são acobertados de oração. Irmãos, os irmãos têm o privilégio, todas as terças, o círculo de oração, ele ora em prol deste culto. Você sabia disso? Então, todos vocês que estão aqui já receberam oração desde muito cedo. Então, o culto da vitória e o culto de doutrina são privilegiados porque eles têm orações, consagrações, jejuns específico por esses trabalhos. Então, todos aqueles que entram por essas portas, eles já são abençoados desde as 8 da manhã. E se você, porventura, não trabalha, não estuda, você já está com a sua vida, já ganha, graças a Deus por isso, você pode fazer parte desse exército. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado, com os nossos joelhos dobrados diante do trono. É porque nós precisamos dessa graça, irmãos. Pois bem, dito isso, vamos lá para a nossa palavra nessa noite. Irmãos, esse mesmo Paulo que foi falado, que estava preso com Paulo e Silas, ele também escreveu Efésios, todos já sabem disso. E na prisão, Paulo não perdeu as oportunidades. Ele não perdeu todas as oportunidades que ele teve diante do Senhor. Por quê? Porque ali ele foi com um propósito. Irmãos, quantas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Irmãos, nós, servos de Deus, não acontece nada por acaso. Nós somos servos, nós estamos na dispensação do Senhor. Nós precisamos entender que tudo que nos sobrevém é para a glória, para o louvor, para sermos usados para o Senhor. Seja qual situação nós vivemos, nós precisamos entender. Esta situação não é para a sua morte, não é para o seu embaraço, é para a glória de Deus, é para você ser usado como vaso de honra. Paulo estava preso por causa de Cristo, e nem assim o Senhor o livrou da prisão, porque o nosso Deus, ele tinha todo o poder para fazer isso com qualquer servo, mas o Senhor não fez. Ele foi por conta do nome de Jesus. E voltando aqui para o versículo 15, irmãos, eu quero meditar nessa noite. Paulo, ele trouxe aqui algumas orientações dentro desses 3 versículos que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira orientação que Paulo trouxe aqui foi nós sermos luz em meio às trevas.
Era isso que Paulo disse ali aos Efésios. Ele estava escrevendo aquela carta ali para os Efésios e para a igreja do Senhor hoje, no século 21, dizendo que nós precisamos ser luz em meio às trevas. E ele também ainda vem nos orientar como viver em dias maus. Como ser luz em dias maus. Como não perder as oportunidades em dias maus, em meio às trevas. Irmãos, você está no meio das trevas, você está no meio da luta, você está num grande embaraço, não é para você morrer. Paulo estava ensinando aqui aos Efésios que era para eles serem luz ali no meio das trevas. E aqui o que o Senhor quer que nós não percamos essas oportunidades. E quando nós olhamos para o versículo 15, no versículo 14, o Senhor começa a dizer com a igreja: olha, igreja do Senhor, desperta tu que dormes. Desperta, igreja, tu que dormes. Sabe por que Paulo estava dizendo isso, irmãos? Porque a igreja de Efésios havia recebido um grande benefício da parte do Senhor, assim como cada um de nós. Aquele povo havia recebido a salvação em Cristo Jesus. E aqui começa a falar no versículo 15: vede prudentemente. Irmãos, você tem noção o que quer dizer essas duas palavras, vede prudentemente? O que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo assim: olha, observa, cuidadosamente, diligentemente. Olha, se ele estava ali, olha, com exatidão. Ele estava dizendo cuidadosamente, valoriza, tenha zelo pelaquilo que o Senhor vos fez. Paulo estava dizendo aquilo para Efésios, né? E aqui ele está dizendo para nós: olha, observa cuidadosamente aquilo que você recebeu de Cristo. Meu irmão, você recebeu algo muito valioso, a tua salvação. Foi isso que Paulo ali estava dizendo no versículo 15. Olha, observa cuidadosamente, diligentemente. Olha, presta atenção na tua vida, olha para a tua vida, presta atenção, cuidadosamente. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: olha, presta atenção na sua vida, presta atenção na tua salvação, olha o preço que foi pago, não foi à toa, presta atenção na sua vida. Foi isso que Paulo estava dizendo. É esse zelo, essa diligência, era esse cuidado que Paulo estava ali advertindo aquele povo, para eles prestarem atenção, para eles examinar com atenção aquilo que eles haviam ganhado. E nessa noite o Senhor, irmãos, muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender e não perder as oportunidades, porque um dia nós fomos chamados e a nossa salvação, ela tem um valor muito grande. E aqui Paulo continua dizendo aqui no versículo ainda: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Irmãos, Paulo estava falando, quando ele fala de nécios, é a mesma coisa que tolos. Ele fala assim: olha, não seja tolo. Tolo é aquele que ele sabe o que é certo, porém ele faz o que é errado. Ou seja, ele afronta a Deus. Ele diz: vamos ver o que dá. Então, ele sabe o que é certo, mas ele faz o errado. Isso faz nos lembrar da mulher de Ló, da mulher de Jó. Aquela mulher conviveu com um homem cheio de fé, que viu ele perdendo tudo. Aquela mulher certamente sabia da fé, mas o que ela fez? Usou de tolice. Ela foi tola, aquela mulher, mandando o seu esposo amaldiçoar o seu Deus. E nós não podemos ser tolos. Jesus não nos chamou para ser tolo, ele nos chamou para ser sábio. E aqui, quando ele fala em sabedoria, irmãos, não é essa sabedoria como os intelectuais, aqueles que possuem vasto conhecimento acadêmico. Não, essa sabedoria aqui que Jesus estava falando
falando aqui, que Paulo estava falando aos Efésios para eles serem sábios e não tolos, era para eles entenderem que eles eram filhos da luz. Agora eles eram filhos da luz. E filhos da luz também eles eram escolhidos de Deus. Eles eram escolhidos de Deus e comprometidos com o reino de Deus. Então, irmãos, nós também somos. Aqui no versículo 8 do mesmo capítulo diz assim, porque noutro tempo ereis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Por que Paulo estava advertindo aquele povo? Olha, anda na luz, porque outrora vocês eram treva. É isso que o Senhor fala conosco. Olha, outrora, Conceição, presta atenção onde você anda, olha onde você pisa, olha o que você fala, olha o que você olha onde você anda, olha com quem você anda, olha o que você faz, olha as suas palavras, olha as suas vestes, olha o seu testemunho. Presta atenção, outra hora tu era treva, hoje tu não é mais treva. Jesus, ele fala isso conosco hoje, e ele nos chama para isso. Olha, presta atenção na sua vida, presta atenção, o preço foi alto, porque outra hora nós vivíamos nas trevas, hoje não, nós somos filhos da luz, povo separado do Senhor. É isso que nós somos, irmãos. Por isso, Paulo adverte aqui, quando ele fala, irmãos, que nós somos esses filhos da luz, nós precisamos entender que nós precisamos ser luz em meio às trevas. Precisamos andar, observar a palavra do Senhor. E aqui ele continua seguindo no versículo 16, remindo o tempo. O que Paulo queria dizer com esse remindo o tempo? Ele estava dizendo, olha, aproveita ao máximo as oportunidades, pois o querer e o efetuar é meu, é de Deus. Então, Paulo estava dizendo, olha, aproveita o máximo as oportunidades para resgatar. Vai vir oportunidades. E por que Paulo disse, olha, cuidado, ao resgatar essas oportunidades, ele estava dizendo, sabe por quê? Porque os dias são maus. Se Paulo estava advertindo, olha, o tempo está remido, quer dizer, resgatar a oportunidade. Por que Paulo estava dizendo? Logo ele completa, porque os dias são maus. E que dias maus são esses, irmãos? Todos nós convivemos com isso todos os dias. Que dias maus são esses? São tentações, são provações, são dores, são enfermidades, são sofrimento. Isso faz parte dos dias maus, irmãos. E se nós não tivermos alicerçado no Senhor, nós não aproveitar esses dias maus, se nós não tivermos atento, se nós não tivermos buscando ao Senhor, se nós não valorizar a nossa salvação, se nós não valorizar aquilo que Cristo nos deu, como? Nos debruçando nisso aqui, irmãos, porque os dias maus, eles vêm todos os dias para as nossas vidas. E esses dias maus, muitas das vezes, ele vem em quê? Em desemprego, vem em enfermidade, vem na partida de alguém que nós amamos muito, vem numa resposta que você esperava e não vem. Muitas das vezes você esperava algo do Senhor há muitos anos e não vem. Esses são os dias maus. Mas o Senhor diz, olha, não perca as oportunidades para ser luz, para testemunhar, para suportar, para resistir, para ser forte, para ser corajoso. É para isso que nesses dias maus nós precisamos. Quando, irmãos, muitas das vezes vier a tentação, lembre-se de resistir à tentação. Quando a tentação bater na tua porta, bater no teu olho, bater na tua mão, bater no teu pé, bater no teu coração, resistir a ela. Resistir a ela, você vai ter, não perca a oportunidade de resistir.
Quando, irmão, a provação, ela passar na tua casa, na tua vida, lembre-se que o Senhor vai te fazer suportar. Por isso que o apóstolo fala, Senhor, para não perder as oportunidades que Cristo nos deu. E quando a dor vier, seja forte. E quando, irmãos, muitas das vezes o sofrimento vier, seja corajoso. Se você for forte, corajoso, se você resistir ao mal, se você suportar, se você for luz, se você der testemunho, você vai ser vencedor. Então, eu quero dizer para você, olha, tenha atento. Paulo estava dizendo para aquele povo, olha, suportai, observai ali, resgate as oportunidades que venham, veja como oportunidade. E o versículo 17, ele vai dizer assim, para nós não sermos insensatos. Insensato, irmãos, é como tolo. Ou seja, ele diz, olha, cuidado com as suas escolhas erradas. Cuidado, insensato, com as suas escolhas erradas. Não desafie a Deus, porque o propósito central aqui, irmão, do versículo 17, é resgatar, é a salvação para todos os homens. E quando ele fala aqui, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E quando Paulo diz aqui, eu me lembro lá de Romanos 12, 2, que eu quero ler aqui para os irmãos, esse versículo muito conhecido, que diz assim, olha, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, você só vai entender qual é essa vontade boa, perfeita, se a sua mente, como diz aqui, mais sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Irmão, entendimento fala da nossa mente, do nosso intelectual. Irmãos, o que é que você tem enchido a sua mente? De que você tem enchido o seu ser? De que você tem enchido a sua mente para nos dias maus? Os dias maus, ele vai bater na nossa porta. Eu já disse isso para você. Nós não sabemos de que forma, mas ele vai bater. E quando ele bater, se nós não tivermos com a nossa mente, com o nosso intelecto recheado da palavra, da promessa, do que Jesus disse, irmãos, nós vamos sucumbir, nós vamos ficar para um lado e para o outro, nós vamos nos conformar, nós vamos nos entristecer, nós vamos ficar doentes, mas nós precisamos renovar com a palavra do Senhor. Por isso, tão importante, irmãos, nós estarmos na presença do Senhor. Tão importante nós vivermos na presença do Senhor e buscar a face do Senhor e conhecimento dele. Porque quando a tribulação, a provação, a dor, a aflição bater na nossa porta, irmãos, nós vamos saber qual é a boa, perfeita e vontade do Senhor. Por que Paulo ele não se preocupou em ir para a prisão? Muitas das vezes ali, quantas igrejas ficaram ali desesperados? Os irmãos de Éfeso ficaram desesperados porque Paulo tinha sido preso. Paulo disse, olha, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia planejado que eu iria para aquela prisão. Para quê? Para Paulo estar consolando outros que haviam caminhado na fé. E nós sabemos que aquela igreja, ela estava sendo alimentada por Paulo na prisão. Irmãos, muitas das vezes luta é ruim. Não, irmão, é para tirar o nosso comodismo. Às vezes está tudo muito bem, está tudo muito... O Senhor muitas vezes permite lutas, tribulações, sabe para quê?
Para nós orar mais, para a gente ler mais Bíblia, para a gente estar mais na casa do Senhor, para a gente estar mais sensível ao Espírito Santo. Por isso, irmãos, quando você vier para a casa do Senhor, não desperdice o seu tempo, não tire a sua atenção, entre diante do trono, se derrame diante do trono, derrame, porque num dia mau entrar na sua vida, você vai saber discernir. Opa, Deus tem algo, Deus quer fazer algo com isso, Deus tem um projeto para isso. E muitas das vezes, se não for Deus, se for o inimigo, você vai repreender com autoridade. Mas isso nós precisamos não perder as oportunidades. E Deus tem nos dado todos os dias oportunidades para ser os melhores crentes, para servir o Senhor melhor, para fazer um serviço melhor, não serviço de lambão. Irmãos, quanto pega uma obra de Deus e faz um serviço de lambão? Lambão, irmãos, é aquela pessoa relaxada, aquela pessoa porca, que faz as coisas de qualquer jeito. Tenho que ir mesmo. É só mais um dia. Irmãos, o dono da obra, ele está vendo todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. E eu, irmãos, eu vou dizer, olha, quando a irmã me chamou, foi ontem ainda, falei, Jesus amado, misericórdia, só um dia para mim estudar, né? Então, assim, a madrugada foi bem longa, porque, irmãos, eu gosto de preparar, eu não gosto de fazer a obra do Senhor, as coisas de Deus feito lambão, não. Eu gosto de fazer com zelo, porque naquele grande dia, os meus joelhos vão se dobrar e eu vou apresentar as minhas mãos ao Senhor e eu vou prestar ao Senhor. Olha, é a obra do Senhor, olha o reino do Senhor, olha, foi isso que eu fiz para o Senhor. Então, nós precisamos, irmão, valorizar a salvação. Olha que grande coisa Deus nos deu. Ele nos salvou, nos entregou talentos e ainda nos deu a sua obra para fazer. Irmãos, os anjos desejariam fazer o que nós fazemos. Olha que privilégio. Então, seja um crente de valor, seja um irmão de valor, seja uma irmã de valor, seja um adolescente de valor. Venha para a casa do Senhor para adorar o teu Deus, o teu Criador, que te conhece, que te formou, até mesmo antes da fundação do mundo. Para quê? Para você não perder a oportunidade. Irmão, tenha valor nisso, tenha zelo, valorize aquilo que Deus vos entregou, faça com diligência, faça cuidadosamente. Lembre que você tem um dono, você tem um dono. Quando você estiver precisando testemunhar para alguém, que você precisar pregar, ainda que você não pregue, mas seja a sua maior pregação o seu testemunho. Será que o seu testemunho tem sido, tem dado ao Senhor, honra ao Senhor? Não perca a oportunidade. Muitas vezes, irmão, nós não temos oportunidade de pregar dentro dos nossos lares, talvez na nossa faculdade, talvez no nosso curso, talvez lá na empresa, talvez na rua, talvez você não tenha feito isso, mas eu quero te dizer, o teu testemunho, as tuas atitudes, a tua conduta, a maneira que você fala, a maneira que você se veste, a maneira que você olha, a maneira que você trata as coisas, você está sendo observado. E que grande oportunidade é de nós servirmos ao Senhor com o nosso testemunho. Irmãos, muitas das vezes você pensa que ninguém está vendo, mas eu quero dizer que nós temos sido observados. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, eu quero encerrar aqui dizendo, Paulo, ele teve uma grande preocupação em fazer aquele povo observar cuidadosamente, fazer com que aquele povo viesse examinar, prestar atenção naquilo que ele recebeu. Assim é nós também. Nós precisamos prestar atenção,
aproveitar com o máximo de as oportunidades que o Senhor vai nos dar. Porque eu quero te dizer que o querer e o efetuar vai ser de Deus na sua vida. Mas Deus, Ele prepara oportunidades e Ele quer ver de que maneira você vai se pôr diante dessas oportunidades. E eu quero aqui encerrar dizendo aqui, um comentarista, ele falou algo muito interessante, que eu gostei muito dessa fala dele. Ele falou assim, olha, não devemos deixar escapulir de nossas mãos a oportunidade preciosa de testemunhar de Cristo Jesus. Irmãos, é uma oportunidade muito preciosa que o Senhor nos dá a cada dia. E eu quero encerrar nesta noite, irmãos, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E quero terminar fazendo uma oração pela sua vida, para que o Senhor venha abrir os teus olhos, para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Quem sabe você tem passado aí por um dilema e você não sabe para onde ir. O Senhor, Ele tem nos dado oportunidade, irmãos. Tem nos dado oportunidade. A igreja do Senhor, ela está nos últimos dias. Ela está nos últimos tempos. Então, vamos orar nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé e que você coloque aí, vamos tirar um minutinho de oração. Diga ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos espirituais para quando essa oportunidade chegar. Irmãos, muitas das vezes essa oportunidade não vai vir lá da rua, não. Às vezes ela está do teu lado. Às vezes, irmãos, é uma picuinha que você tem dentro da sua casa com um parente seu. Às vezes é com um irmão dentro da igreja que você tem uma picuinha. E Deus tem te dado oportunidades para ser um cristão melhor. Para olhar para Cristo, o que Cristo fez e dizer. Irmãos, muitas das vezes, quando eu vejo alguma atitude que eu quero fazer, muitas das vezes eu sou muito questionada pela minha filha que está afastada, pelo meu esposo. E eu sempre respondo para ele. Olha para Jesus, o santo dos santos. Será que ele faria isso? Será que ele falaria isso? Será que ele se comportaria assim? Então eu preciso ver as minhas atitudes. São atitudes de quem tem Cristo? Não, irmãos. Muitas vezes nós estamos nos enganando com arrogância, com prepotência, com orgulho. E Satanás fica assim, ó, batendo palma, ó. Quando ele tranca o seu coração, quando você se fecha, quando você, sabe, não abre a sua alma, o seu coração, para o Espírito Santo trabalhar. Muitas vezes você trava as suas bênçãos celestiais, trava as suas bênçãos materiais. Então o Senhor nessa noite está te chamando, olha, presta atenção, tu é uma nova criatura, ela faz, ela age da forma que Cristo faz e age. Então nós precisamos entender isso. Senhor meu Deus, nessa noite nós estamos aqui, meu amado, meu querido, olha a tua igreja. Meu Deus, nessa noite tu nos chamaste para prestar atenção naquilo que o Senhor nos deu. Meu Deus, que é a salvação, que é ser filhos da luz, é andar, meu Deus, como luz em meio às trevas, meu Deus. Meu Deus, e muitas das vezes nós nos comportamos como ímpios, como muitas vezes estamos lá nas trevas, porque o orgulho, a mentira, o engano, meu Deus, tem nos cegado. Meu Deus, tira os comichões dos nossos ouvidos. Meu Deus, passa colírio santo nos nossos olhos. Meu Deus, é a tua igreja amada, Jesus. É a tua igreja amada, meu Deus, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, foi preço de sangue. Não foi ouro, não foi prata, mas foi o preço de sangue. Sangue inocente, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Meu Deus, dá vida em abundância para a tua igreja. Renova a tua igreja. Desperta a tua igreja. Encoraja a tua igreja. Renova a tua igreja. Meu Deus, dá desejo, incomoda. Meu Deus, tira o ativismo do meio da tua igreja. Meu Deus, tira as distrações
situações no meio do teu povo, meu Deus. Meu Deus, nos leva a dimensões maiores contigo, porque nós somos a noiva, Pai, e nós queremos nos adornar, Senhor, de oração, de jejum, meu Deus, de leitura da palavra, meu Deus, de compromisso, de obediência. Pai, nós queremos ouvir o som da trombeta, Jesus. Meu Deus, olha a tua igreja, Pai. Renova, Senhor, a tua igreja para os dias maus. Meu Deus, renova o teu povo, Senhor. Encoraja o teu povo, meu Deus. Renova o teu povo, Senhor. Meu Deus, é no nome santo de Jesus que eu te faço essa oração nessa noite. No nome do teu Filho amado. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos.